A história começa como uma garota fixando seus olhos em um garoto. Seu olhar é suave, mas cheio de intensidade enquanto ela sussurra: Haruto-kwa, apaixona-te por mim? O espaço entre eles fica pesado com emoções não ditas. Tomado de calor e confusão, o momento parece real demais para negar. Seus pensamentos disparam ao perceber que isso está acontecendo agora. Os braços dela o envolvem suavemente, sua expressão calma e satisfeita, enquanto seu rosto fica vermelho e sua cabeça gira com a proximidade. Um único pensamento ecoa em sua mente. Como as coisas acabaram assim novamente? Apenas alguns dias antes, a sala de aula estava cheia de conversas baixas. Sentado numa carteira no canto, Herudo terminava seu almoço com uma expressão tranquila, pensando em como a tarde parecia lenta e sonolenta. 8 meses haviam se passado desde que ele entrou no ensino médio. Cada dia se misturava ao seguinte em uma normalidade silenciosa, sem momentos marcantes e sem talentos especiais para se destacar. Ele estava ali, pensativo, com a bochecha apoiada na mão, sem saber que algo nada comum estava prestes a acontecer. Um colega amigável acenou para ele e perguntou sobre seus planos para o fim de semana, com uma voz animada e convidativa. Embora Herudo não fosse particularmente popular, ainda tinha alguns amigos, sendo apenas mais um estudante comum entre muitos. O convite parecia tentador, especialmente com algo interessante que haviam descoberto recentemente que agradaria garotos como eles. Ainda assim, ele recusou rapidamente, recebendo uma reclamação brincalhona em resposta. Então, uma voz repentina chamou com firmeza, fazendo Herudo virar a cabeça de surpresa, pegando tanto ele quanto seu amigo desprevenidos. 2 garotas caminhavam lado a lado, uma sorrindo alegremente enquanto a outra ajustava seus óculos, mencionando que precisavam ir para outra sala para a próxima aula. A presença delas imediatamente chamou a atenção de Herudo, que as reconhecia como Kiho e Yukioto Yukino. Entre elas estava a amiga de infância de Sasaki Shijo e a garota que o havia rejeitado meio ano atrás. Ainda assim, vê-la agora despertou um tipo diferente de pensamento, algo que poderia empolgar um garoto impopular como ele. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Memórias do último ano do ensino fundamental surgiram calorosamente. O rosto alegre de Shijo aparecia enquanto ela prometia que tentariam entrar na mesma escola juntos, até mesmo oferecendo ajuda nos estudos. Essa promessa tornou-se sua motivação para seguir o mesmo caminho que ela. Determinado a alcançar o mesmo nível de uma aluna exemplar como ela, após incontáveis horas de esforço, ele conseguiu, garantindo um lugar na mesma turma e sentindo uma felicidade genuína. Dias cheios de momentos compartilhados, assistindo filmes juntos em cinemas tranquilos, sentando lado a lado em cafés e conversando confortavelmente, faziam parecer que seus sentimentos eram mútuos e o vínculo entre eles se fortalecia com o tempo. Então, sob a suave lembrança de uma sala de aula durante o 6º mês do 1º ano, ele confessou seus sentimentos para Ko. Seus olhos gentis suavizaram enquanto ela lhe dizia, com delicadeza, que não o via dessa forma. Essas palavras deixaram uma dor persistente, a percepção de seu engano afundando profundamente em seu coração. A dor levou a dias de silêncio, e o espaço entre eles tornou-se estranho e distante. Ainda assim, sem querer perder completamente essa conexão, ele escolheu se aproximar novamente, desta vez através da amiga de Ko, Yukino, cuja presença tranquila por trás dos óculos transmitia uma aura calma e reconfortante. De volta à sala de aula, Shiho falava com sua energia habitual e animada, enquanto Yukino permanecia ao seu lado com um sorriso gentil. Ambas se inclinaram em direção à carteira de Herudo, e a conversa fluiu naturalmente, falando casualmente sobre pequenas coisas. A atmosfera voltou a ficar leve, como se seu relacionamento estivesse lentamente retornando ao que era antes. Caminhando pelo corredor, Herudo se pegou pensando que seria preciso um milagre para ele ter uma namorada, depois de ser rejeitado pela garota mais próxima dele.
Ainda assim, não importa como olhasse para isso, Ko continuava inegavelmente fofa, seu sorriso brilhante permanecendo em sua memória. Ao passar por uma porta, algo chamou sua atenção. Yukino, parada silenciosamente sob a luz do sol, com seus longos cabelos escuros e sua expressão serena transmitindo uma presença graciosa que naturalmente atraía sua atenção. Seu olhar voltou-se completamente para a porta, onde ela estava banhada pela luz de fora, sua presença impossível de ignorar. Seus olhos encontraram os dele, um leve brilho de reconhecimento surgindo entre os dois enquanto ela começava a se aproximar, a fita em seu cabelo balançando suavemente a cada movimento. O nome surgiu instantaneamente: Makoto Rai. Sua expressão era calma, mas firme, como se aquele encontro carregasse um peso impossível de ignorar. Os olhos de Erudo se voltaram para a garota parada ao lado da mesa, cuja presença dominava silenciosamente o ambiente. Seus pensamentos compararam sua beleza com a de qualquer outra da escola, mas era claro que ela ocupava o título de número 1. Seus longos cabelos moldavam um rosto ao mesmo tempo elegante e distante, como se ela emanasse um ar frio ao seu redor. Conhecida não apenas como a melhor aluna da série, mas também como uma beleza invencível, todos a chamavam de Deusa de Gelo. Desde aqueles que a respeitavam e admiravam, até os que agiam com frieza e indiferença, o apelido a seguia por toda parte, embora para alguns fosse motivo de riso. Independentemente das opiniões, ela permanecia como alguém muito além do alcance. No meio desses pensamentos, um abraço inesperado veio de lado e a súbita proximidade fez Erudo virar a cabeça, encontrando o olhar brilhante de Si, que perguntou o que havia chamado sua atenção. Si se inclinou perto demais, provocando uma reação embaraçada enquanto o olhar de Erudo se desviava rapidamente para Makoto. As palavras saíram atropeladas, admitindo que sua atenção estava em Makoto, que havia acabado de voltar da enfermaria. Um pensamento rápido surgiu, perguntando-se se Ki sabia que teriam aula em outra sala no próximo período. A leve inclinação confusa da cabeça dela só fazia aparecer ainda mais fofa naquele momento. Yukio se ofereceu para transmitir o recado, fazendo Harudo se levantar, enquanto a ideia de falar com a deusa de gelo provocava exclamações animadas de boa sorte vindas de Ko e Yukino. Ao se aproximar de Makoto, ele hesitou, perguntando se ela era realmente tão assustadora. Quando o olhar calmo dela pousou sobre ele com uma curiosidade silenciosa, Makoto estava sentada com uma postura impecável, a mão apoiada levemente no queixo e o ar ao seu redor carregava um aviso silencioso que mantinha os outros à distância. Mesmo sentada, ela parecia uma obra-prima, sua beleza quase perfeita demais, tornando difícil se aproximar. Pelo que parecia, ninguém estava disposto a entregar a mensagem, deixando-a intocada em seu espaço silencioso e dominante. Com uma respiração firme, ele tomou sua decisão. Não havia escolha além de seguir em frente. Os olhos de Makoto se ergueram em direção ao movimento, sua presença tão composta como sempre, embora o ar entre eles parecesse pesado. Resistindo ao impulso de olhar para baixo, ele continuou a aproximação, mesmo com a sensação de que ela o ignorava. Parando perto, ele quebrou o silêncio com um pedido educado, perguntando se poderiam conversar por um momento. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio. Chamá-la suavemente pelo nome não trouxe resposta. O silêncio se estendia pesado no ar. Sua voz aumentou um pouco, chamando-a novamente, e então, finalmente, o olhar dela se ergueu. Seus olhos, afiados mas calmos, fixaram-se à frente com uma expressão que carregava tanto mistério quanto força silenciosa, como se avaliasse o peso daquele momento. Os olhos de Gerudo se arregalaram, um leve rubor surgindo em seu rosto ao perceber claramente a presença da deusa da escola. Seus pensamentos reconheceram toda a fama em torno daquela beleza nobre. Ainda assim, em meio a esse silêncio admirado, uma imagem de um sorriso brilhante e alegre surgiu em sua mente, a presença calorosa e animada de Ko se destacando ainda mais. O pensamento permaneceu, inclinando sua preferência para aquele charme vibrante, mesmo que isso não importasse naquele momento.
Heruto ficou rígido, forçando-se a perguntar o que ela estava lendo, as palavras tremendo de nervosismo. Seus pensamentos giravam, percebendo que a conversa havia tomado um rumo comum, um sinal de quão tenso aquele momento era. O olhar de Makoto permaneceu calmo e distante quando uma única palavra saiu de seus lábios. Livro. Seu tom era frio e definitivo, deixando o ar ainda mais pesado. Heruto olhou para a capa, entendendo ainda mais por que ela era chamada de Deusa de Gelo. Seus dedos tocaram o livro, a curiosidade surgindo, até que as palavras repentinas dela o pegaram desprevenido, mencionando o título. Interessante. Viúva Negra. Seus olhos se arregalaram e a tensão se transformou em surpresa, quando pela primeira vez o olhar dela encontrou o dele com um leve traço de interesse. Os olhos calmos de Makoto não demonstravam entusiasmo quando ela admitiu que o livro não era nada interessante. Haruto comentou, sugerindo que talvez a história desse sono, recebendo uma confirmação breve, enquanto Keijo observava em silêncio ao lado. Veio então a pergunta: por que ler algo tão entediante? A resposta foi simples. Ela havia comprado, então seria um desperdício não ler. Heruto fez uma pausa pensativa e depois deu um passo para trás com um pequeno sorriso. Makoto levantou o olhar por um instante antes de dizer calmamente para ele esperar, ainda com as mãos sobre a mesa, enquanto começava a se mover. Colocando algo de lado, ela estendeu um livro enquanto falava sobre seu gosto por histórias de mistério, mencionando um que havia lido recentemente e que era muito interessante. Heruto ofereceu emprestar o livro, suas palavras sendo recebidas com um momento de silêncio enquanto Makoto o observava. Ela achou aquilo peculiar, comentando que era a primeira vez naquele dia que conversava com alguém e recebia um livro, deixando escapar uma leve risada. Sua expressão suavizou, seus olhos tornaram-se gentis ao aceitar, dizendo baixinho: "Obrigada." O coração de Heruto disparou ao ver aquele raro sorriso digno de uma deusa. A beleza da deusa de gelo o deixou sem fôlego. No entanto, num instante, seus olhos se tornaram afiados, lançando um olhar penetrante enquanto chamava seu nome com precisão calma. A mudança de expressão carregava um peso que silenciava o ambiente ao redor. A expressão de Makoto tornou-se firme ao dizer que ele deveria voltar para seu lugar caso não tivesse mais nada a tratar. Seu tom era tão frio quanto seu título sugeria. Heruto rapidamente entregou o recado sobre a próxima aula na sala audiovisual, deixando claro que não se tratava de romances. Um breve silêncio seguiu antes que o olhar dela suavizasse o suficiente para oferecer um discreto agradecimento. Então ela voltou ao silêncio. Heruto se afastou dizendo um rápido "certo então", tentando manter a calma. Ainda assim, a onda de nervosismo veio forte depois de responder de forma tão direta. Do outro lado da sala, Makoto estava sentada com postura tranquila, sua beleza impressionante como de uma modelo ou atriz, fazendo com que a ideia de emprestar um livro para alguém como ela parecesse quase irreal. Um lampejo de empolgação surgiu com o pensamento de talvez entrar em um período de popularidade, embora logo fosse descartado com um "estou brincando". Mesmo assim, o momento ainda carregava uma emoção silenciosa. Ao retornar, Ko e Yukino o receberam com curiosidade animada, ansiosas para saber o resultado, seus olhos brilhando de expectativa. Heruto olhou de leve para trás, admitindo que ela realmente era algo especial. O momento ainda vívido em sua mente. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto seu olhar suavizava. A imagem da silenciosa, porém avassaladora deusa de gelo permanecia, de muitas formas. O olhar calmo de Makoto carregava uma beleza distante, fria, porém perfeita, como uma deusa de gelo muito além do alcance de uma pessoa comum. Sua presença parecia a de uma entidade intocável, deslumbrante como uma deusa e igualmente distante. No silêncio que se seguiu, surgiu o pensamento de que em poucos meses as turmas mudariam e seu caminho com Makoto não se cruzaria mais. Naquele momento parecia certo que tudo terminaria assim. O pequeno apartamento estava silencioso, um lugar inalterado desde antes da transferência de seu pai. Ao entrar, ele murmurou levemente: "Cheguei." O espaço vazio respondeu apenas com o aviso familiar de "ausente no trabalho", deixando o hábito de cumprimentar ainda ecoando no ar.
Uma risada baixa escapou ao notar que, morando sozinho, ninguém responderia de qualquer forma, até que uma voz inesperada respondeu: "Bem-vindo de volta." A porta se abriu, revelando uma figura parada ali, deixando uma expressão de choque congelada em seu rosto. O espanto surgiu instantaneamente, sua mente correndo em incredulidade diante daquela visão repentina e impossível. A voz calma de Makoto pronunciou seu nome, Akahara-kun, seu olhar firme enquanto permanecia no quarto. A visão repentina o deixou rígido na entrada, com incredulidade estampada no rosto. Com um passo gracioso, ela questionou sua imobilidade, comparando-a a ver um fantasma, sua presença preenchendo o espaço com uma certeza silenciosa. A voz de Gerudo tremeu de choque ao vê-la, enquanto o olhar composto dela permanecia inabalável diante dele. Surgiu a pergunta se ele havia entrado no quarto errado, a confusão evidente em sua expressão. Entretanto, com calma e certeza, ela afirmou que não havia erro. A placa na porta indicava Quarto 301, residência de Akahara Gerudo, tornando o encontro ainda mais desconcertante. As bochechas de Makoto coraram, enquanto ela dizia que, a partir de agora, aquele quarto também seria sua casa. Sua voz era calma, mas firme, deixando Haruto paralisado, com os olhos arregalados de choque diante daquelas palavras repentinas. Haruto entrou em pânico com a ideia de ter que se mudar, mas Makoto disse que ninguém havia falado em mudança, confirmando que agora ela morava ali. Com um leve rubor, explicou que não havia outra opção e que precisava morar junto com Gerudo. A porta se abriu rapidamente enquanto Makoto observava calmamente, seus olhos firmes. Gerudo congelou pensando que aquilo era uma pegadinha. Procurou por uma câmera e por alguém escondido. O pensamento surgiu de que aquilo não era como encontrar um gato perdido na rua e simplesmente passar a morar junto. Makoto perguntou o que ele estava fazendo enquanto suas mãos escorregavam. Ele murmurou, "Não foi nada", com o rosto vermelho de confusão. Gerudo caiu para trás com um baque enquanto livros se espalhavam pelo chão. Percebendo que era ali que aqueles livros estavam guardados, Makoto pegou um deles e perguntou que livro era aquele. O rosto dele ficou ainda mais vermelho e ele gaguejou, pedindo desculpas e prometendo arrumar tudo imediatamente. Os olhos de Gerudo se arregalaram ao perceber que Makoto estava perto, mais importante, perto o suficiente para que ele a visse claramente. Makoto soltou um suspiro, seu rosto ficando vermelho enquanto o momento parecia congelar entre os dois. O rosto dela ficou ainda mais vermelho ao chamá-lo de o pior, exigindo saber para onde ele estava olhando e dizendo que aquilo era terrível. Perguntando se tinha sido de propósito, ela afirmou que tudo em que os garotos pensam é apenas esse tipo de coisa, reagindo como um gato furioso. O rosto de Gerudo também ficou vermelho enquanto ele se desculpava, jurando que não tinha sido de propósito. Era a primeira vez que ele via Makoto demonstrar tanta emoção, enquanto ela pensava que aquilo era o pior possível e questionava por que uma garota que odeia homens tinha que morar com um garoto como ele. A frustração se misturava com confusão, levantando a pergunta: se ela era tão contra a ideia, por que tinha concordado? As palavras dele ficaram mais firmes. Agora que aquilo tinha sido visto, não havia o que fazer, mas se ela era tão contrária, por que tinha vindo até ali? Makoto recuou levemente, sua expressão composta vacilando por um instante. Os olhos de Makoto se arregalaram e sua voz tremeu ao oferecer um pedido de desculpas inseguro. Gerudo observou surpreso, pego desprevenido pela mudança repentina em seu tom e expressão. Suas bochechas coraram enquanto ela pedia para não ser expulsa, admitindo que não tinha para onde ir. Makoto ficou ali com uma expressão tímida, pedindo para não ser colocada para fora. Um peso de culpa afundou no peito dele, como se tivesse feito algo terrível. Seus pensamentos giravam, imaginando se ela havia sido expulsa de casa, lembrando dos rumores de que ela era filha de uma empresa famosa. Mais importante ainda, surgiam perguntas sobre por que ela teria que morar em um apartamento tão barato. A situação ficava cada vez mais confusa. Makoto levantou calmamente as chaves e disse: "Se forem as chaves, estão aqui." Enquanto isso, Gerudo entrou em pânico, perguntando como ela tinha conseguido as chaves e se a porta tinha sido deixada destrancada. Ela explicou que haviam sido dadas por alguém chamado Akahara Amain.
Um pequeno chaveiro de gato balançava levemente enquanto os olhos dele se arregalaram ao ouvir aquele nome. Haruto pensou em sua prima, Amaine-san, uma universitária que era praticamente da família e que havia morado ali até recentemente, antes de ir estudar no exterior, nos Estados Unidos. A lembrança o fez chamá-la mentalmente de aquela mulher despreocupada. Haruto avançou rapidamente, dizendo que dane-se o horário nos Estados Unidos, ele ia ligar agora mesmo. Pensando que as chaves da casa eram muito importantes e que ela precisava se explicar, o telefone tocou até que uma voz atendeu. Alô? Aqui é a Main Akahara, Erudo respondeu. Aqui é Erudo. Akahara o cumprimentou com uma voz animada, dizendo que fazia tempo e perguntando como ele estava. Ele respondeu firmemente que tinha algo importante a perguntar, porque ela havia dado as chaves da casa a uma colega de classe. Ela respondeu calmamente, dizendo que já esperava aquela ligação. Explicou que havia dado as chaves antes de viajar para o exterior e que disse a Makoto Haien, por telefone, que ela poderia morar naquela casa. Erudo ouviu aquilo com uma expressão atônita, enquanto risadas vinham do outro lado da linha. Ele reclamou que a Maine-san era despreocupada demais e difícil de entender. E ela respondeu que não havia o que fazer, porque Makoto Haien não podia mais ficar em sua antiga casa. Disse que a situação familiar dela era complicada e que a casa estava inabitável. Por isso, para protegê-la, já que era uma prima de segundo grau, tomou essa decisão. Haruto reagiu em choque, perguntando se Makoto realmente era sua prima de segundo grau, enquanto ela acrescentava que a garota não confiava em ninguém, e perguntou se ele já a havia assustado. A Main pediu que ele fosse gentil com ela e deixasse que ficasse ali por um tempo. Ele ficou pensando em como uma estudante do ensino médio poderia ser expulsa da própria casa. Diante da situação dela, fazia sentido que se sentisse ameaçada por todos os lados. Erudo levou a mão à cabeça, achando tudo aquilo absurdo. Havia tantas coisas para reclamar, talvez 30 ou mais, e ainda havia o fato de que ela nem podia pegar seus pertences antigos. A ligação terminou, rapidamente, com ela dizendo que precisava se apressar. Haruto ficou tenso, pensando que estudar no exterior é difícil, mas como alguém podia ser tão irresponsável? Tentou ligar para o pai, mas ele não atendeu. O pensamento veio forte. Não havia outra escolha a não ser viver com Makoto-san. De repente, um espirro escapou. Ele se virou, curioso. Makoto corou, cobrindo a boca surpresa. Erudo correu até ela e disse: "Por enquanto, veste o meu blazer."